Olá, meus irmãos, mais uma vez aí com a graça de Deus, né? Continuando aqui a nossa série das cartas vivas. Hoje a gente vai ler 1 Coríntios capítulo 3 e 4, né? No último a gente leu 1 Coríntios capítulo 1, capítulo 2, dando continuidade aí à carta aos Coríntios. Eu aqui na minha Bíblia, versão judaica, né? Vocês já sabem. E 1 Coríntios capítulo 3 e 4, desculpa. Quanto a mim, irmãos, não lhes pude falar como a pessoas espirituais, mas como a mundanas, como a bebês no que tange a experiência com o Messias. Eu lhes dei leite, não comida sólida, porque vocês não estavam preparados para ele. Mesmo agora ainda não estão preparados para ela. Vocês ainda são mundanos. Não é aparente de toda inveja e divisão existente entre vocês que ainda são mundanos e que vivem segundo os padrões meramente humanos? Pois quando alguém diz, eu sigo Saulo, e outro, eu sigo Apolo, não estão seguindo padrões mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Saulo? Apenas servos por meio de quem vocês vieram a confiar, por meio de um de nós ou de outro. Eu plantei a semente, Apolo a regou, mas foi Deus quem a fez crescer. Portanto, nem o que planta nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que faz crescer. Quem planta e quem rega são o mesmo. Ou seja, né, corpo de Cristo. No entanto, cada um será recompensado de acordo com o seu trabalho, porque nós somos colaboradores de Deus. Vocês são o campo de Deus, o edifício de Deus. Usando a graça que Deus me deu, lancei o alicerce como mestre construtor experiente e outra pessoa está construindo sobre ele. Contudo, que cada um seja cuidadoso sobre como constrói. Porque ninguém pode lançar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus, o Messias. Alguns usarão ouro, prata, pedras preciosas para construir sobre o alicerce. Outros usarão madeira, feno ou palha. No entanto, o trabalho de cada um será avaliado pelo que é. O dia o mostrará, porque será revelado pelo fogo, que testará a qualidade do trabalho de cada um. Se o trabalho de alguém construído sobre o alicerce permanecer, ele receberá recompensa. Se for consumido pelas chamas, ele sofrerá perda. Escapará ainda com sua vida, mas será como um escape através do fogo. Vocês não sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus é santo e vocês mesmos são esse templo. Que ninguém se engane. Se algum de vocês pensa ser sábio, segundo os padrões do mundo, deve tornar-se louco para que possa ser verdadeiramente sábio. Porque a sabedoria desse mundo é insensatez no que concerne a Deus, visto que o Tanakh diz, ele apanha o sábio na própria perspicácia, e também o Senhor sabe que os pensamentos do sábio são inúteis. Portanto, que ninguém se glorie por causa de seres humanos, porque todas as coisas são de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, ou o mundo, a vida, a morte, o presente ou o futuro, todas elas pertencem a vocês. E vocês pertencem ao Messias. E o Messias pertence a Deus. Capítulo 4. Assim vocês devem nos considerar servos do Messias, carregados das verdades secretas de Deus. O que se requer do encarregado é sua fidelidade. Pouco me importa como sou avaliado por vocês ou por qualquer tribunal humano. Na verdade, nem eu avalio a mim mesmo. Não tenho consciência de nada contra mim, mas isso não me torna inocente. Aquele que me avalia é o Senhor. Por isso, não julguem de forma prematura, antes de o Senhor vir, porque ele trará à luz o que está oculto em trevas. Ele exporá as intenções do coração das pessoas. Então cada um receberá de Deus o louvor que merece. Agora, irmãos, no que tenho a dizer aqui, usei a mim mesmo e a Apolo como exemplos para ensinar-lhes a não ir além do que o Tanakh diz, tomando orgulhosamente o partido de um líder em detrimento de outro. Afinal, o que o torna tão especial? O que você tem que não recebeu como dom? E se de fato foi o dom, por que se vangloria como se não fosse? Vocês já estão satisfeitos? Já são ricos? Tornaram-se reis mesmo que não sejamos? Na verdade, eu gostaria que vocês fossem reis para que partilhássemos o mesmo reinado. Porque eu acho que Deus nos colocou a nós, emissários, em último lugar da parada militar, como homens condenados a morrer na arena pública.
Interessante que ele fala aqui, né? Tornamo-nos um espetáculo para todo o universo, para os anjos e homens. Por causa do Messias nós somos tolos, mas em união com o Messias vocês são sábios. Nós somos fracos, mas vocês fortes. Vocês são honrados, mas nós somos desonrados. Até este momento passamos fome, sede e nos vestimos com trapos, somos tratados de modo rude, vagamos de lugar em lugar, exaurimos-nos trabalhando com as próprias mãos para sobreviver. Quando somos amaldiçoados, continuamos abençoando. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, continuamos nosso trabalho. Somos até este momento o lixo do mundo, a escória da terra. Não lhes escrevo isto para fazê-los sentir vergonha, mas como meus filhos queridos, para confrontá-los e fazê-los mudar. Pois mesmo que tivessem 10.000 tutores em conexão com o Messias, vocês não têm muitos pais. Pois em conexão com o Messias Jesus, eu me tornei pai de vocês por meio das boas novas. Portanto, peço que sejam meus imitadores. Essa é a razão de eles terem enviado Timóteo, meu filho amado, e fidedigno no Senhor. Ele lhes trará à lembrança o estilo de vida que vivo em união com o Messias Jesus, e ensino por toda a parte, em todas as congregações. Por não ter ido mais visitá-los, algum de vocês se tornar arrogantes, mas irei em breve ao encontro de vocês, se o Senhor quiser. E não tomarei conhecimento do discurso dessas pessoas arrogantes, mas de seu poder. Porque o reino de Deus não é uma questão de palavras, mas de poder. O que preferem? Devo ir ao encontro de vocês com uma vara ou com amor e espírito de mansidão? Meus irmãos, aí ele continuou aqui na carta, né, no capítulo 3 e 4, falando, né, das divisões que estava tendo na igreja naquela época, né? Só que naquela época não eram as placas, né? Resumindo, hoje a coisa tá pior, né? Aquela coisa, aquele lá já tava uma divisão, ainda tava leve, dava de resolver. Mas hoje tá pior ainda. E ele continuou falando, né, que quem é Paulo, quem é Saulo, né? Pois é, quem é o meio de que tu creu? Se Deus fez você crer embaixo da árvore, não é a árvore que você tem que adorar. Se você aceitou Jesus ou Deus apareceu para você no meio do mar, não é o mar que você tem que adorar. Se você conhecer Jesus através de mim, não é a mim que você tem que adorar, mas a Deus, unicamente a Deus. Ah, foi naquela esquina, naquela denominação que eu conheci Jesus, mas não é aquela esquina que você tem que adorar. Não é aquele lugar, você não deve nada. Se fosse assim, Jesus não vinha na terra, porque você deve tudo. E você nunca vai conseguir pagar por conta própria, nem eu. Mas ele apagou as nossas dívidas, os escritos de dívidas que nós tínhamos. Porque nós não temos pecado contra nenhum homem, contra nenhum pastor, contra nenhum David, contra nenhum Paulo, contra nenhum Pedro, contra nenhum Moisés, contra nenhum Isaías. Nós não temos pecado contra ninguém, irmãos. Só há pecado em nós perante o nosso mestre, perante Deus. E se nossos pecados só são contra ele, e por ele perdoado, quem nos condenará? Mas nós que enviamos, aí ele continua nessa carta que ele estava falando, voltando ao assunto ali, nós, os emissários, ele está praticamente dizendo que não devia haver divisão, que nem... Você não vê divisão na sessão espírita, você não vê divisão no meio dos Umbanda. Na verdade, os Umbanda não tem nem um local, não tem nem uma igreja. Ou é na casa do Pai do Santo, ou é na casa... Ou eles vão sobe o morro, ou desce o morro, vão para cemitério. Eles são um grupo só, espalhado. Ou é ou não é, não tem essa de... Então, meus irmãos, assim como nesse tempo, você tem que ler isso aqui, tem que reler, tem que acompanhar o que Paulo, que é uma carta viva, um testemunho de Cristo, que o Espírito Santo está nos dizendo através desse escrito. Porque, irmãos, a coisa está pior do que naquele tempo. A coisa está pior. É uma lavagem cerebral diabólica. Está cada vez pior. Mas eu, graças a Deus, mesmo quando eu frequentei, o meu testemunho era com Cristo. E eu entendi porque Cristo me deu um testemunho lá. Para mostrar que é Ele que faz.
não eu. Porque mesmo com Cristo, eu cheguei aí congregar com os irmãos, mas eu vi, irmãos, que líderes de Satanás estão ali, induzindo as pessoas ao erro. Quando você é alguém que fala, irmão, aqui não é o templo, o altar não tem fogo, mas você continua indo ali, eles te abraçam, te beijam e te amam, né? Mas dificilmente vão deixar você pregar de novo, né? A não ser que você vai lá, tal, alguma coisa que você não precisa abrir a boca, varrer o chão. Mas dificilmente também o irmão, a não ser que o irmão que tem dinheiro, que é rico, dono de uma empresa, se voluntarie. Porque caso contrário eles nunca vão chamar o irmão que tem posses para limpar o chão da igreja onde você congrega. Isso vai sobrar para você que é pedreiro, de servente pedreiro, trabalha no caminhão do lixo, trabalha de frentista de posto de gasolina como eu, barbeiro como eu também, né? Empregado ou trabalhador, né? Mas nunca alguém que eles considerem importante, né? A gente sabe que ninguém é importante, né, cara? Importante é Cristo. Nós somos importantes para Deus. Nosso próximo é importante porque é feituras dele, mas não por títulos. É não sei o que, é policial, é artista, é padre, não. Não existe títulos, só existe na sociedade. Todo mundo é igual, desde o que conhece a Cristo e aquele que não conhece é o que nós temos que ter mais cuidado, é o que nós temos que amar mais, é o que nós temos que abraçar mais, porque eles são importantes para Deus como eu e você são, e também tem que ser importante para nós. Então, meus irmãos, essa carta é interessante. Eu ia começar por Gálatas, mas por uma questão de um... Por isso que eu falei para vocês, eu não preparo. Uma questão de um download ali da edição que eu estava fazendo, eu fui induzido a começar por 1 Coríntios, graças a Deus. E já falou bem um assunto que tá falando, né? Bem atual. Bem atual. E hoje não pensa a igreja primitiva. Nós somos primitivos. Os caras eram mais espiritual que nós e já estavam nesse erro aí. Imagina você e eu, né? Sustentando o clero aí. Essa corja de raposa, né? E lobos devoradores, né? Lobos devoradores, né? Ninhos de cobra. Mas, com a graça de Deus, espero que quem está ali dentro dessas denominações que creem em Cristo permaneçam firmes nele. Porque eu sei que Deus mostra, eu sei que você vê e diz. Eu sei porque eu já fui, eu já tive lá. E você sabe que você está lutando com o vento. Você tá... Então, nem perde mais tempo, irmão. Se você quiser continuar aí, eu sei que eu também ia, por amor aos irmãos que ali estão, no seu bairro, na sua rua. Vai, mas não bate mais, não perde tempo. Preocupa-se com os de fora. Preocupa-se com aquelas almas. E fortalece os irmãos que você sabe ali que realmente são de Cristo. Pois você que tem Cristo, Deus mostra. Toda árvore conhecereis pelo fruto. Mas a que não produz fruto algum será cortada e lançada fora. Irmão. E é isso que ele está falando aqui. Que esses irmãos lá em Coríntios estavam divididos, né? Estavam com discussão, eu sou do Paulo, Apolo. E ele explica, né? Como também para nós, né? Que isso aqui serve para nós entender. Deus deixou para nós entender, né? Ele estava escrevendo essa carta para mim e para você. Isso aí até é uma coisa que a própria religião inventa. Não, ele não escreveu para nós. Mas pela graça e misericórdia de Deus chegou até nós essa carta que foi para os Coríntios, para que nós tivesse uma ideia e um testemunho. Então, para mostrar, porque Jesus já sabia que onde tem gente, essas coisas acontecem. Então não adianta, irmãos, nós tentar fazer o lugar, porque o lugar não é Deus, só Jesus é Deus. Só Jesus é o Filho de Deus, só Jesus nos leva a Deus. E não é nós que encontramos Ele, é Ele que nos encontrou. Nós só dizemos sim ou não, é só isso. A única obra que você faz é aceitar ou não. E nem sempre quer dizer que você falou com a boca e aceitou.
A boca testifica, mas é aqui, quando Deus fala aqui. Então ele estava chamando, até Paulo falou, né, que esses caras eram tipo, ele estava perguntando até para vocês já estão cheios, vocês já estão reinando, vocês já sabem tudo, né, vocês já estão tipo, sei lá. Pois nós que ensinamos vocês, nós somos a escória do mundo, nós somos pisados, humilhados, nós somos maltratados. O poder de Deus seja mostrado em nós. Então, meus irmãos, vamos lendo aí, vamos acompanhando. Se quiser já ler inteira, leia. Se quiser ler aqui aos poucos ou esperar que eu vou ler aqui para você também. Eu sei que tem pessoas que talvez não saibam nem ler, com a graça de Deus. O que eu estou falando aqui é o que está escrito aqui. Eu uso esses livros, essas cartas inspiradas por Deus, pois hoje até isso está acontecendo. Tem gente que está dizendo que não precisa mais desses escritos aqui. Claro, existe toda uma religião na letra, e a letra mata. Mas o espírito que está nesses homens que escreveram é o Espírito de Deus. E é nisso que nós temos que ouvir. O Espírito de Deus que fala com nós. Não o irmão Carnaldo, Arnaldo, né? Francisco, Bento, Joaquim, a Virgem, a Desvirginada. Isso aí não importa, irmão. Tá? Porque o único santo é Jesus. Deus os abençoe no nome de Jesus. Amém. Até a próxima aí, galera. Tá? E que todo aquele que tá aí, tá vendo, você não sabe quem é Jesus, o Messias, eu quero dizer para você que Jesus quer, através, não de mim, através desse vídeo, desses escritos, o Espírito que está aqui em mim, o Espírito que está aqui nesses homens, que está nesses escritos desses homens, é ele que está chegando a você. Se você está chegando nesse vídeo, não pense que foi você que chegou a esse vídeo. Foi esse vídeo que chegou até você. Por quê? Porque foi ele que chegou até você. Se ele não se revelasse, você não saberia quem ele é. Deus abençoe em nome de Jesus. E que quem está precisando de oração, de cura aí, que seja curado. Que Deus abençoe, que se tiver algum paralítico, que Deus o levante. Se tiver algum cego, que Deus o cure no nome de Jesus. Não é eu, é Deus. E Ele vai fazer. E quem não tiver fé, peça fé. Tá bom? Quem tem câncer, que no nome de Jesus Deus vai curar. No nome de Jesus, o Messias. Tá? Morto que tiver que ser levantado vai ressuscitar. No nome de Jesus, amém. Toda a honra, toda a glória e todo louvor a Ele. E que não deixemos de reunirmos como igreja. A verdadeira igreja. Você pode reunir você, sua mulher, seus filhos, seus primos, todos que são evangélicos na sua casa. No nome de Jesus, o véu rasgou. É vocês e Ele habita em vocês. Vocês não precisam da incumbência de ninguém. Vocês não precisam que ninguém lhes ensine. Tá aqui. Tá aqui. Testemunho dele. Para ele, sobre ele, nele. Tá, meus irmãos? Deus abençoe no nome de Jesus. Amém. E o maior, e antes de terminar, o maior ensinamento e o maior que ele revela em você mesmo. Nessa carta aqui é o principal. Como vai chegar, se é por aqui, não interessa. O importante é que é Ele que chega. E só Ele. No nome de Jesus, amém. Não deixe que nada vos atrapalhe. Deus abençoe no nome de Cristo Jesus. Fiquem na paz do Senhor. Amém.